Bom dia a todos, que a paz e o imenso amor do Mestre Jesus possa nos envolver. Vamos agradecendo a espiritualidade amiga pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, buscando o nosso equilíbrio físico, mental, espiritual. Vamos nos ligando amorosamente, buscando o nosso equilíbrio físico, mental, espiritual. Vamos respirando profundamente, asserenando o nosso coração, a nossa mente. Vamos agradecendo a Maria, nossa Mãe Santíssima, pelo seu amor, pelo seu cuidado. Que ela possa visitar cada lar de todos os aqui presentes, envolvendo num azul fluídico de paz e de amor e suprindo todas as nossas necessidades. E assim, nós agradecemos a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai, com a prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, ó Pai, cair em novas faltas, mas livra-nos de todo o mal, agora e para sempre. Que assim seja. Mais uma vez, bom dia a todos. E vamos hoje para a nossa reflexão. O nosso tema é pressentimentos. E aí, primeiro, eu acredito que seja uma situação comum a todos aqui presentes. É o seguinte: nós temos a nossa rotina e fazemos aquilo no automático, muitas vezes sem prestar muita atenção, até que um belo dia levantamos e aquele caminho que a gente passa todos os dias. Em um certo dia, aquele caminho parece que tem um obstáculo e eu não quero passar por aquele caminho. Eu dou a volta. O ônibus que eu pego todo dia, não, eu vou esperar o próximo. Ou então, nas minhas férias, chegando o dia de viajar, seja para casa de um amigo, de um parente, ou algum pacote de viagem que eu comprei, e aquilo vai me gerando uma certa angústia e eu não quero mais. Eu não quero viajar. Ou a compra de um carro ou de um imóvel que há muito tempo eu estava idealizando, chega no dia de assinar o contrato e eu não quero mais. E aí eu fico pensando, né? Isso é mais comum do que se pensa, né? Eu acredito que todos nós aqui já vivenciamos isso. E aí eu posso pensar, isso aí foi obra do acaso. Mas e se eu disser que não existe acaso? O que seria esse sentimento que me move? Nós podemos chamar de pressentimento. E aí, quando depois nós ouvimos falar, aconteceu um acidente no ônibus, naquela estrada teve determinado acidente, ou aquela casa, em tempos depois, ela desmoronou, o carro tinha isso ou aquilo. Aí, logo vamos ouvir dizer, né? Não, viu que eu te falei? Viu que eu tinha razão?
Quem fala isso geralmente são os homens, né? As mulheres certamente vão falar: meu sexto sentido é muito forte, né? E aí, por que que realmente isso nos acontece? A palavra pressentimento vem de sentir antes. Sentir de forma de perceber antecipadamente através dos sentidos. E por isso que geralmente fala, né, que as mulheres têm um sexto sentido, que seria esse pressentimento. Mas isso é comum a todos nós, né? Somos nós puxando a sardinha aí para o nosso lado, mas isso é comum a todos nós. E existe aquilo que é nosso mesmo, que são lembranças ou lembranças de vidas passadas, ou um alerta da espiritualidade amiga, dos nossos benfeitores, dos nossos anjos guardiões, de quando nós estamos nos preparando para reencarnar, existe lá todo um planejamento e existe aqueles pontos chaves, né? Os quais nós deveremos passar. Nem sempre nós damos conta de seguir ali certinho aquele planejamento de tudo que nos foi colocado. Mas, na maioria das vezes, quando é algo que vai fazer a diferença na nossa encarnação, de forma sutil, esses amigos espirituais nos dá aquela intuição para que possamos passar por aquilo ali, por aquela determinada situação, de forma mais assertiva, né? E aí é onde nós precisamos estar em uma boa sintonia. Porque os amigos espirituais mais elevados, eles estão numa vibração melhor. Se por acaso esses amigos, eles não nos abandonam, mas muitas vezes nós cortamos essa conexão através de quê? Por meio de quê, né? Por meio da raiva, por meio da mágoa, do medo, da ira, né? E aí a gente pensa que esses sentimentos é só o outro, né? Só o outro que tem. Nós estamos ali quase acertando a santidade eterna. Mas não, esses sentimentos são comuns a todos nós. É por isso que no livro no Evangelho, capítulo 28, lá nos alerta como devemos orar. Nós devemos orar, não precisa frases feitas, repetições, mas que busquemos orar com sentimento, com amor, que seja ali, ó, palavras curtas, né, frases curtas, mas que seja com sentimento. Meu Deus, me intua, muito obrigado, né? Gratidão por tudo que o Senhor me faz. Estamos aqui para evoluir. E nós, como espíritos eternos que somos, momentaneamente encarnados, né, por um período, porque nós, quando encarnamos, a única coisa que nós temos a certeza é que retornaremos à pátria espiritual. Nós já descemos com a passagem de volta comprada, só não tem data. Mas precisamos retornar à pátria espiritual. E aí,
é nesse momento que nós devemos buscar nos conhecer para saber o que está bom em mim, o que é preciso mudar e o que eu quero ser. A parte final, né, o pódio é a santidade. Sermos seres elevados, né, pertencente à esfera crística. Mas, por enquanto, estamos caminhando. E aí, o que nós precisamos para mudar a sintonia? Fé raciocinada, né? Pensamento positivo, buscarmos a cada dia sermos melhores. Não precisamos preocupar com o passado, porque do passado nós temos a experiência. Não adianta falar, eu quero voltar 5 anos atrás e corrigir aquilo que deu errado. Não tem jeito. A não ser em filmes de ficção científica. Caso contrário, deu errado, deu. Daqui para frente, eu vou procurar ser melhor. E o que eu posso fazer para ser melhor? Para colher bons frutos, eu tenho que semear boas sementes em solo fértil e também tenho que irrigar todos os dias. Não adianta eu jogar boas sementes em terra fértil e não irrigar. Então é o cuidado diário. Esse cuidado diário com os nossos pensamentos, com nossas ações. Evitemos nos intoxicar com tudo aquilo que não é bom, né? Como falado anteriormente, a raiva, a angústia, o medo, a ansiedade. E aí eu me pego preocupado em demasia com o futuro, esquecendo de semear o bem para colher lá na frente. Porque se eu semeio bem, rego, cuido, a minha chance de ter uma colheita satisfatória é enorme. Então, pensemos nisso. No Livro dos Espíritos, na questão 122 a 124, os espíritos falam sobre os pressentimentos, né? Kardec pergunta aos espíritos: o pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? E os espíritos respondem: o pressentimento é um conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Ele está também na intuição da escolha que se fez, e é a voz do instinto. O espírito, antes de encarnar, tem conhecimento das principais fases da sua existência, quer dizer, do gênero de prova nas quais se abriga. Quando essas têm caráter marcante, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão, que é a voz do instinto, despertando quando o momento se aproxima como um pressentimento. Então, queridos companheiros, esses espíritos protetores que nos intuem, eles querem o nosso bem. Na questão 124, ele fala o seguinte, ele pergunta o seguinte: as advertências dos nossos espíritos protetores têm por objetivo único a conduta moral ou também a conduta a ter nas coisas da vida particular? E ele responde: tudo. Eles procuram fazer-vos viver o melhor possível, mas frequentemente fechais os ouvidos às boas advertências, e sois infelizes por vossa causa. Mais uma vez, fiquemos atentos, porque tudo é responsabilidade nossa.
Nós recebemos ao reencarnar o livre-arbítrio. E ele é todo nosso, né? Ninguém é responsável por nossas escolhas. Então, que fiquemos atentos de como estamos nos comportando, das nossas ligações. Se nós estamos em baixa vibração, colhendo dali inspirações dos espíritos menos evoluídos, que não estão nem aí preocupados conosco, nem com eles mesmos, e assim nos arrastando para o lado dele, ou estamos nos conectando com aqueles espíritos que querem o nosso bem. Por quê? Nós reencarnamos para ser feliz, para evoluir. Regredir, nós não iremos regredir. Essa bagagem que nós trazemos de outras vidas, ela nos auxiliará a cada dia mais a melhorar. Nós podemos até ficar um período estagnado, mas regredir nunca. Então, que nós possamos, né, buscar essa melhora de cada dia. Tem um trecho do livro Pronto Socorro, de Chico Xavier, ditado pelo espírito de Emmanuel, que diz o seguinte: muitas vezes solicitamos o auxílio dos bons amigos espirituais. Entretanto, medita. Desejando, sentes. Sentindo, pensa. Pensando, comunica. Comunicando, realiza. Realizando, semeia. Semeando, colherás. Hoje possuímos o que plantamos. No futuro, teremos o que estamos fazendo. Assim, criamos o nosso destino, usando as bênçãos de Deus, recebendo as bênçãos da vida, os resultados ou frutos de nossas próprias ações. Então, fiquemos atentos ao nosso plantio. Fiquemos atentos às nossas intuições, aos nossos pressentimentos, mas principalmente atentos às nossas ligações. Somos espíritos eternos. Por ora estamos encarnados por bênção de Deus e temos a dádiva do esquecimento. Mas frequentemente estamos ali sendo alertados daquilo que precisamos fazer para a nossa evolução. Então, que possamos nos manter conectados com a espiritualidade amiga. Quando sentirmos que essa vibração está oscilando, está caindo, busquemos a oração de coração aberto, buscando essa intuição da espiritualidade superior. Que estejamos sempre buscando essa melhora, que estejamos sempre buscando a nossa evolução, porque nós nascemos para sermos felizes. A evolução, ela só quer o nosso bem. Então, não há, é contraditório falar assim, a fulano vai evoluir, mas coitado, é tão infeliz. Ele vai evoluir para a infelicidade? Não. Nós vamos evoluir para a felicidade, para a perfeição. É isso que Jesus quer de nós, porque ele disse, podeis, nós temos que ouvir o nosso interior, porque o Cristo nos disse, o reino do céu está dentro de vós.
nós temos um potencial forte. Então, nós temos que ter foco no amor, porque com amor nós conseguiremos vencer todas essas dificuldades da matéria. Então, que pensemos nisso. O reino de Deus está dentro de vós. Então, que nós busquemos essa conexão com o nosso eu verdadeiro, com o nosso Cristo interior, né? Então, que ouçamos esse pressentimento da espiritualidade amiga. Fiquemos sempre atentos a isso, orando e vigiando. E que a paz do Mestre Jesus nos envolva mais uma vez. E nós agradecemos por mais essa oportunidade. Que assim seja.